Já estamos no segundo semestre, quase chegando ao final do ano letivo. E seu filho não progrediu na escola o que você esperava? Saiba o que você pode fazer para ajudar a sua criança a aprender os conteúdos escolares com mais facilidade e ter menos estresse na hora de ajudá-lo nos temas escolares. Eu sou Maria Inês Dutra, fonoaudióloga e neuropsicopedagoga, especialista em transtornos do espectro do autismo, com 32 anos de experiência nessa área. E hoje estou aqui para lhe ajudar a ensinar os conteúdos escolares para o seu filho autista e ajudá-lo a fazer os temas com facilidade e sem estresse. Primeira coisa que você deve fazer é se informar sobre o que a escola espera que ele aprenda neste período. Vamos ver uns exemplos bem diversos de várias etapas do desenvolvimento. A escola quer que ele entre na sala de aula. A escola quer que ele arrume o material escolar para iniciar a aula. A escola quer que ele fique sentado por um determinado tempo. Todos esses são objetivos. A escola quer que ele identifique letras e números. A escola quer que ele escreva palavras. A escola quer que ele forme frases, que ele faça cálculos de adição e subtração, que ele interprete pequenos textos e histórias lidas, que ele leia pequenos textos. Todos esses são exemplos de objetivos que eu estou dando para vocês, porque, em primeiro lugar, vocês devem, como pais, se informar e ter claro quais são os objetivos daquele período. O que a escola espera da criança de vocês? Sempre de acordo com o desenvolvimento dela, porque nem todas as crianças têm adaptações escolares, algumas seguem os conteúdos normalmente, tem algumas adaptações na avaliação. Tudo isso depende do desenvolvimento. Mas tem que ter esses objetivos e eles têm que serem claros. Lembre-se, não se chega a lugar nenhum se nós não sabemos aonde a gente quer chegar. Então, esse é um dos pontos principais para facilitar a aprendizagem das crianças. E você, pai, mãe, familiar, cuidador ou até mesmo professor que está assistindo esse vídeo, tem que saber quais são esses objetivos, quais são os conteúdos. Sejam esses conteúdos parte de uma adaptação escolar ou da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que normatiza e define o conjunto de aprendizagens essenciais para os alunos em determinado nível de desenvolvimento ou em determinada série. Conhecendo então o que é esperado para o seu filho, pegue um a um os conteúdos. Se necessário, pesquise na internet, a gente não lembra todos os conteúdos, nem sabe todos os conteúdos. Divida-os em pequenas etapas, objetivas e organizadas. Isso é muito importante para a criança autista. Ela tem que se sentir segura, o que é diferente de pegar várias folhinhas, cada dia uma folhinha com conteúdo diferente, cada dia um assunto que não faz sentido para ela. Não esqueça que seu filho ou aluno precisa do concreto. O que não dá para ver não existe para a maioria deles, a não ser os que têm um nível de desenvolvimento que acompanham a turma. Aí é outra coisa, né? Nós estamos falando em crianças que apresentam certa dificuldade, que precisam de auxílio para os temas escolares, para organizar as questões de mochila, para organizar o caderno, que voltam para casa sem nada no caderno. Com o conteúdo, então, dividido em pequenas partes, que você já pesquisou lá na internet, já está sabendo do conteúdo, vamos fazer por partes, que já foi dividido, brincadeiras que ajude a aprender esse conteúdo, ajude a fixar esse conteúdo. Não é só escrevendo que se aprende. Não é só fazendo várias vezes ou fazendo folhinhas, porque isso a criança não tem muita paciência para fazer. E vejam bem, todo tema escolar, ele tem que ser dividido em pequenas etapas. Não pensem assim, ó, chegou da escola, agora é a hora, nós vamos fazer todo o tema escolar. Vamos ficar até altas horas. O tempo máximo que a criança consegue ficar fazendo o tema, e máximo é meia hora, gente. O ideal é 20 minutos. Meia hora é o tempo máximo de concentração que eles conseguem. Vou dar um exemplo para vocês. Então, se nós vamos trabalhar palavras com a criança. Então, vocês vão escrever essa palavra, inicialmente palavras com 2 sílabas, né, em um papel, e vão colar nos lugares em que ela mais vai na casa. Comece com palavras que nomeiem coisas conhecidas, certo? Enfatize a letra ou o som-alvo que você quer ensinar. Crianças do espectro autista, elas aprendem a ler melhor com o todo. Que significado tem um B mais um A? É um Bá, não diz nada. O que é Bá? Ainda para nós gaúchos, ainda Bá é uma palavra que a gente usa muito, né? Mas
Para o resto do país, ba não é nada. Não é a mesma coisa se nós colocarmos uma palavra, bala, ou batata frita, no caso, e colocarmos essa palavra junto com o objeto. Uma bala e a palavra escrita, bala. Uma batata frita ou uma imagem de uma batata frita. Eu digo batata frita porque todos eles adoram. Então, a batata tem significado para eles. Então, aí eu vou estar ensinando. É a mesma coisa que quando vocês colam na parede, na geladeira, no armário, o que ele vai muito, na água, quando vocês colam as palavras. E sempre se colocar em negrito a sílaba que eu quero ensinar, certo? Para enfatizar. Mas dentro de um contexto. Vocês vão ver como eles vão aprender muito mais rápido. A mesma coisa com os números. Coloque número junto com a quantidade de alguma coisa que ele goste. Se não tiver objeto, use imagens, não desenhos, imagens. Ajude também com os dedos a contar, quando é até 10, no início das contagens. Mas é importante, porque o número sozinho, e a criança contar automaticamente, 1, 2, 3, 4, 5, não diz nada, isso não garante aprendizagem, isso é apenas repetição. Vou dar um exemplo para vocês. Meias que vocês estão dobrando para guardar, talheres que vocês estão dispondo na mesa. Então, você pode fazer da sua casa um ambiente de aprendizagem, onde a criança aprende brincando, aprende vendo, e ela vai entender e vai se motivar que as coisas que ela aprende na escola têm sentido em casa, têm sentido na vida dela. Vou falar para vocês algumas brincadeiras que podem ser feitas. Esconda pela casa palavras junto com o objeto. Então, digamos que eu fosse trabalhar caneta. Eu boto a caneta junto com a palavra e escondo. E vamos brincar de caça ao tesouro. Eu posso também fazer várias palavras e distribuir pela casa, daquela que eu quero ensinar. E aí vamos ver quem acha maior número de vezes aquela palavra que está escondida. E mais rápido, pode botar o cronômetro. As crianças adoram competição, então eles se motivam muito para fazer essa procura, né? E a gente também não vai esconder em lugares absurdos, escolham lugares fáceis deles achar. Coloque palavras sobre a mesa ou sofá e distribua objetos pela casa. E aí ele tem que buscar o objeto, tem que pegar o objeto e trazer e colocar em cima da palavra. Ele está lendo, ele está identificando a palavra, certo? Nesse momento, reforce, elogie a criança. Que bom, tu encontrou, ó, tu sabe. E aí vocês pegam a palavra, leiam para a criança 2, 3 vezes e peçam. O que diz aqui? Que aí ela já vai ler. E isso se faz muitas vezes até ela automatizar. Então, crianças autistas precisam de repetição. Então, lembre-se, pequenas etapas e várias vezes. Para a criança autista aprender a ler e escrever, não pode ser dissociado do dia a dia, como já comentamos. Não pode ser dissociado do concreto, principalmente nos primeiros anos da vida escolar. Se a criança já estiver no nível de frases, por exemplo, monte com ela as frases, sejam simples ou complexas, e colhe palavra por palavra junto do objeto ou da situação que a frase está descrevendo. O importante é ela entender que aquilo que eu falo, eu posso escrever, aquilo que acontece pode ser escrito. Isso é a base para depois ela conseguir construir um pequeno texto, né, nas redações, para a produção textual dela. Vamos dizer que nós temos uma porta fechada. Então, nós vamos escrever: a porta está fechada. E vamos colar na porta. Ciências, estamos aprendendo que o vento é o ar em movimento, por exemplo. Então, nós vamos pegar um papel, um leque, e vamos fazer o ar se movimentar. Boto papéis, pedacinhos de papéis em cima da mesa e faço o vento. Então, o que é o vento? É o ar que está parado, que eu não estou enxergando, em movimento. Estou dando esses exemplos, mas são todos os conteúdos escolares que a gente pode ensinar a criança de uma forma concreta. Por exemplo, na hora que ele vai pegar uma batata frita ou uma comida que ele gosta muito, eles gostam de comida de churrasco, batata frita, enfim. Eu posso fazer uma frase, eu posso escrever: eu gosto de o que ele for comer. E escrito. Então é muito importante vocês mostrarem para a criança que as coisas do cotidiano, tudo que ela conhece, tudo que ela vê, tudo que ela vive, é possível de se escrever, certo? E visualmente eles aprendem muito melhor. É muito difícil a gente ensinar uma criança dentro do espectro a silabar.
né? B com A mais Bá, L com A lá, então fica bala. Ou mesmo só as sílabas bala. É muito difícil para eles, porque não tem sentido. Um Bá e um Lá não é nada, a menos que estejam juntos com um concreto que é uma bala. Se esse vídeo foi útil para você achar a melhor forma de ensinar o que você precisa que ele aprenda nos conteúdos escolares que anteriormente você já pegou nos objetivos lá na escola com o professor, eu não quero que vocês esqueçam disso. Todo pai tem que saber o que está sendo esperado do seu filho. Então curta, compartilhe para que mais pessoas que apresentam essa dificuldade se beneficiem com essas informações. Também se inscreva no canal e marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos que irão auxiliar o seu filho na sua vida escolar, para que ela seja mais tranquila e mais estimuladora para ele. Obrigada!